A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, para lermos a partir do verso 11, que nos diz assim: A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, saindo das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas, espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Outro dia, ouvi uma frase muito sábia que dizia: herança é o que você deixa para as pessoas e legado é o que você deixa nas pessoas. Herança é algo visível, mensurável, mas legado é aquilo que permanece nas pessoas, valores, exemplos que inspiram, ensinamentos, princípios que moldam comportamentos mesmo depois que alguém se vai. No texto que lemos aqui, enxergamos o final da vida de Eli, o sumo sacerdote de Israel, e podemos enxergar que o legado que ele deixou foi terrivelmente negativo por causa de algo que ele perdeu ao longo da sua vida. Ele se tornou um sacerdote sem visão e sem comunhão com Deus. Nós podemos ver que quando isso acontece, há algo terrível de legado que alguém pode deixar, e se queremos deixar um legado positivo, nós precisamos cuidar da nossa visão espiritual. A primeira coisa que vemos é que Eli perdeu a visão espiritual porque deixou de ouvir a voz de Deus. Lá no capítulo 3, nós vemos que, no início, o escritor descreve a situação. A palavra do Senhor era rara, não haviam visões. É um tempo de silêncio que refletia a frieza espiritual do sacerdote e do povo. Eli estava no templo, mas distante da presença de Deus. Ele habitava no santuário, mas ele não ouvia mais a Deus. A cegueira física de Eli é também um símbolo da sua cegueira espiritual. Ele não discernia a voz de Deus. Mas Deus fala, e falou a um menino, Samuel, mostrando que o critério principal é a disposição de ouvir quando Deus quer falar conosco. E nós precisamos ter cuidado, porque alguém pode permanecer ativo no ministério, mas não discernir mais o que Deus está dizendo. Precisamos vigiar para que o costume religioso não substitua a comunhão viva com o Senhor. Eli também perdeu a autoridade espiritual porque falhou em corrigir seus filhos. Ainda no capítulo 2, o verso 22 em diante, Deus chama a atenção de Eli porque Ofni e Finéias, seus filhos, profanavam o culto, cometiam abusos e imoralidades, e ele, mesmo sendo advertido, não disciplinou seus filhos. Uma repreensão tímida, tardia, não resolveu nada. E Deus enviou um profeta que denunciou o pecado, dizendo: você honra mais os seus filhos do que a mim. Ele amava mais os filhos, ou talvez amasse mais a paz doméstica do que a santidade divina. E aqui há um problema: a tolerância com o pecado
é algo que tira completamente a autoridade espiritual. Alguém que está à frente de qualquer trabalho, alguém que lidera qualquer departamento ou igreja, se não confrontar o erro, se não condenar o pecado, se for até mesmo conivente com as falhas, ele perde o respeito e o poder espiritual. A fidelidade a Deus deve estar acima de qualquer outra. O Senhor Jesus deixou muito claro: aquele que quer me seguir tem que deixar ou amar a mim mais do que a pai, mãe, irmãos e irmãos, senão não é apto para o serviço. Eli perdeu também a direção divina, porque não se renovou espiritualmente. Nós vemos que Deus falou com ele por meio do profeta, depois falou com Samuel e a palavra chegou até ele, mas ele estava estagnado espiritualmente. O problema não era a velhice do corpo, era a velhice do espírito. Ele havia parado de crescer em comunhão e em sensibilidade. Mesmo reconhecendo a voz de Deus falando com Samuel, mesmo tendo ouvido um profeta de Deus, ele não buscou mais ouvir o Senhor por si mesmo. Enquanto Samuel se levantava para ouvir, Eli permanecia deitado, um símbolo de acomodação espiritual. Então Deus chama um novo servo para receber a revelação, o menino Samuel. Nós precisamos renovar constantemente a nossa fé. A velhice pode chegar na carne, mas não pode chegar no espírito. Quem se acomoda perde a direção, e Deus levantará outros que ouçam a sua voz e a obedeçam. Precisamos entender que não basta uma vida de busca a Deus se no presente nós deixamos de fazer isso. O legado espiritual é algo que deve ser continuamente mostrado, porque enquanto a herança se deixa por dinheiro, se transmite por testamento, o legado se transmite por exemplo. E aqui nós vemos um homem que infelizmente deixou um legado terrível porque ele mesmo não tinha mais nada para dar. Quem se acomoda em buscar o seu crescimento espiritual perde a direção de Deus. E Eli perdeu o seu legado porque não preparou sucessores fiéis. Deus vai dizer a ele: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel e edificarei uma casa firme. O sacerdócio de Eli terminou em uma tragédia. Seus filhos morreram na batalha, a arca, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, ela foi capturada na guerra e ele, ao ouvir aquelas notícias, caiu da cadeira e encerrou ali a sua vida. Sua linhagem foi cortada e Deus promete levantar um novo sacerdote fiel. A palavra que marca o fim do seu ministério é Icabô, que significa foi-se a glória. É o resultado de uma liderança sem sucessão piedosa. Ele deveria ter formado seus filhos. Se eles não obedeceram, ele deveria ter formado outros sacerdotes. É Deus quem levanta o sacerdote fiel, Samuel, para dar continuidade àquela obra. A glória de Deus se afasta quando não há fidelidade, quando não há preparação de uma geração fiel. O verdadeiro líder não se contenta apenas em servir em sua geração, mas ele prepara outros para prosseguirem com o mesmo temor, com a mesma visão, com a mesma comunhão com Deus. Onde não há a formação de discípulos, o legado se mostra muito pequeno e nós precisamos cuidar, onde quer que estejamos, de formar outras pessoas. Chame alguém para estar perto, pegue alguém mais novo e ensine com paciência, com tolerância às suas falhas, porque todos nós começamos falhando mesmo, mas nós precisamos
dar continuidade à obra formando outras pessoas. E aí nós olhamos para esta história e entendemos: a herança pode acabar, mas o legado tende a crescer quando alguém aplica o que aprendeu, quando um valor é passado adiante, quando formamos outras pessoas, quando vivemos de maneira a dar exemplo às pessoas. O ministério sem visão se torna apenas uma tradição religiosa. A paternidade sem correção gera filhos ruins, profanos. E o sacerdócio sem sucessão piedosa leva a um fim sem glória. Aquilo que Deus nos chama nesta manhã por sua palavra, em primeiro lugar, é para nós verificarmos a nossa vida. Como está a nossa visão espiritual? Como está a nossa comunhão com Deus? Será que estamos ouvindo a voz de Deus? E fazemos isso principalmente lendo a sua palavra e buscando a Ele em oração, que possamos nos renovar nisto nesta manhã. Também possamos estar olhando cada dia como está a geração que estamos formando, o exemplo que estamos deixando, as pessoas a quem estamos dando oportunidade, para que cada dia eles possam crescer e possam ser preparados para um novo tempo de ministério. Não podemos, em nome de popularidade ou de qualquer outra coisa, abrir mão da fidelidade a Deus, de corrigir os erros daqueles que estão ao nosso redor, mas sendo um exemplo e buscando cada dia a Deus, que possamos preparar uma nova geração. Eli começou bem, mas terminou sem visão. Permaneceu no templo durante muito tempo, até os 98 anos de idade, mas perdeu o brilho da presença de Deus. Honrou o ofício, mas não honrou o Deus do ofício. Deus o amava, mas o substituiu por Samuel, alguém que estava disposto a ouvir e a obedecer. E nós possamos, então, deixar não apenas uma herança que pode acabar, mas deixar um legado que se reproduz nas pessoas que aprenderam de Deus, através também do nosso exemplo e através dos valores que nós passamos. Deixar bens para alguém pode ser um ato de amor, mas deixar valores é um ato de sabedoria que leva a uma continuidade e o exemplo de uma geração que forma outra geração tornará aquele ministério muito mais longo e de um impacto muito maior na vida das pessoas. Eli foi um sacerdote que pode ter deixado até alguma herança, embora os levitas não tivessem grande herança para deixar para os seus sucessores. Mas, sem dúvida, ele não deixou um legado. Toda a sua sucessão estava prejudicada e foi eliminada por Deus, porque ele não cuidou de deixar um legado verdadeiro para as próximas gerações. Que Deus nos ajude, que nós possamos ser pessoas que deixam um legado, que andam em uma visão renovada, que cada dia buscam a comunhão com Deus, que podemos envelhecer no corpo, mas não no espírito nem na comunhão com Deus. Que geremos filhos, mas filhos espiritualmente sadios, corrigidos e instruídos na palavra. Filhos naturais e filhos espirituais assim. E que possamos chegar ao final do ministério que Deus nos dê, seja como pastor, como líder, como dirigente de um círculo de oração, como cantor ou como músico, como alguém que transmite a palavra, mas que possamos chegar ao final desse tempo que Deus nos der de ministério, com temor, em santidade, com desejo renovado pela comunhão com Deus e com um exemplo que se torna um legado para muitas pessoas que possam ser edificadas por aquilo que ouviram de nós. E como Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, não só o que ouviu, mas o que viu em mim.
vocês possam fazer. Ele dizia que assim seja também na nossa vida, que possamos deixar um legado para as próximas gerações que sejam muito abençoadas por aquilo que Deus fez e aquilo que Ele revelou a nós durante o nosso tempo de vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a vida de cada um dos nossos ouvintes, que eles sejam pessoas que possam até deixar uma grande herança, mas principalmente possam deixar um grande legado na vida das pessoas que estão acompanhando e sendo beneficiadas, abençoadas pelo ministério que Deus deu a cada um de nós.